Olá, hoje quero trazer um assunto para vocês aqui, um assunto muito importante e que para a maioria das pequenas empresas passa desapercebido, que é a função do administrador da empresa, do sócio que responde pela empresa. E como é que a empresa fica na ausência, na falta desse sócio? Se você é empresário, se você tem uma empresa e você tem filhos, sucessores, se você tem família, muito importante você estar atento a esses fatos que nós vamos comentar nesse vídeo. O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é o seguinte: toda empresa, toda sociedade, inclusive agora nós temos a sociedade empresária individual e temos a sociedade limitada unipessoal, que são duas formas de pessoa jurídica constituídas por apenas uma pessoa. E nessas sociedades, mas principalmente na sociedade limitada com mais de um sócio, é muito comum às vezes definir apenas um sócio como administrador, como representante da empresa, para que essa pessoa assine os documentos da empresa e responda por ela. E muitas vezes essa decisão de fazer dessa forma é tomada baseado por um critério muito simples, o prolabore e o recolhimento para o INSS. Então, muitas vezes, para economizar valores, os empresários acabam deixando apenas um sócio com poderes de administrador. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje para um ponto que pode criar um problema muito sério, que é o seguinte: quando esse administrador vem a faltar por algum impedimento, por uma viagem ou por falecimento, como é que fica a situação da empresa? Nos casos de uma ausência programada, é possível fazer uma procuração, deixar um documento dando poderes para outro sócio, para outra pessoa representar a empresa. Mas quando é um caso de incapacidade ou incapacidade física, mental, ou mesmo de falecimento, é chato falar isso num vídeo, mas é uma situação que tem que ser pensada, né? Da mesma forma que quando você contrata um seguro de vida, você não quer que aconteça um infortúnio, mas você se previne para ele. Então, nesses casos, é importante que o contrato social ele mencione como é que ficaria a empresa nessa situação. E esse ponto a maioria dos contratos não tem essa previsão, não tem uma válvula de escape para quando isso acontece, certo? E é importante colocar, porque nós já presenciamos empresas que entraram em grandes dificuldades, famílias que entraram em dificuldades financeiras, porque na ausência do empresário que assinava pela empresa, todos os recursos da empresa ficaram inacessíveis, inclusive a outra pessoa que era sócio, mas não tinha poderes de administração, e as instituições financeiras simplesmente não concederam o acesso a isso, e estão fazendo isso amparadas na legislação. A Justiça tem os seus prazos para nomeação do inventariante, que é a pessoa que teria acesso a contas, a movimentação financeira. Então esse prazo às vezes ele se estende muito e a empresa fica numa situação extremamente difícil, e muitas vezes a família fica numa situação extremamente difícil. Por quê? Existe o recurso, às vezes ele está até em conta corrente no banco, mas ele está inacessível para as pessoas. Então nós já vimos pessoas, empresas que quebraram por causa desse tipo de acontecimento, famílias que passaram por dificuldades com o recurso financeiro em conta corrente, mas sem poder ter acesso. Então é importante que você que é empresário, que na sua empresa tem apenas um administrador, apenas um dos sócios tem poderes de administração, é importante que você esteja atento a isso, converse com a sua consultoria, para que você se previna a respeito disso. Deixe a sua empresa o mais blindada possível. Eu sei que esse é um assunto que a gente não gosta muito de pensar, mas é um assunto que todas as pessoas, e principalmente quem tem família, quem tem filhos, vai entender muito bem do que eu estou falando. É importante pensar, porque isso é uma segurança, é uma condição que você deixa de tranquilidade para a sua família. Isso é algo que é definido no seu contrato social, no contrato social do seu negócio. Daí se deriva a importância de um contrato bem elaborado, ok? Então gostaria de chamar a atenção desse ponto para você, porque o contrato pode prever
e impedir que aconteça uma dificuldade futura no seu negócio em decorrência de uma falta que obviamente ninguém quer, mas que todos estamos sujeitos a isso.